1985, a Capcom lançava Ghosts 'n Goblins, um dos jogos mais icônicos e desafiadores da história dos videogames. No controle de Arthur, o jogador enfrentava hordas de demônios, esqueletos, zumbis e criaturas infernais em cenários que iam de cemitérios a castelo góticos, tudo nesta linda pixel art. Cada golpe recebido removia sua armadura, deixando-o apenas de cueca, uma mecânica cruel que se tornaria a marca registrada da franquia. O jogo não era apenas difícil, era memorável. O nível de desafio, os padrões de inimigos e o design de fases testavam a paciência, a precisão e a estratégia do jogador. Com sequências como Ghosts 'n Ghosts e Super Ghosts 'n Ghosts no Super Nintendo, a Capcom expandiu os cenários, adicionou novas armas, magias e a necessidade de zerar o jogo 2 vezes para alcançar o final verdadeiro. Essa combinação de dificuldade extrema, design de níveis inteligentes e atmosfera gótica definiu uma geração de jogadores e consagrou Ghosts 'n Goblins como um clássico eterno. Os anos se passaram e 2001 foi marcado por uma explosão de jogos memoráveis no PlayStation 2. Entre os lançamentos mais importantes estão Metal Gear Solid 2, Devil May Cry, Final Fantasy X, Silent Hill 2 e Jak and Daxter, títulos que levaram a narrativa, a ação e a exploração em 3D a um novo patamar. Em 2002, o PS2 continuou sua ascensão, com lançamentos de peso como Kingdom Hearts, GTA Vice City e Onimusha 2, consolidando ainda mais a diversidade de universos e estilos de gameplay disponíveis aos jogadores. Em meio a esse mar de gigantes, a Capcom trouxe ao PS2 um título que se conectava diretamente com a nostalgia dos fãs mais antigos. Uma experiência que mantinha a essência de Ghosts 'n Goblins, mas em 3D, com exploração, combate estratégico e bosses épicos. E este jogo é Maximo Goes to Glory. Sofia. Maximo. Oh, rei, você disse que o Maximo... Cala a boca, vadia! Ei, boy, não bate nela não, boy. Ai, o meu cajado aqui, ó, brilha, sai fogo e mata todo mundo. Sofia, não. Aoba! Ei, rapazinho, tá voando aí, rapazinho. O rei vagabundo tá roubando meu emprego. Não tô conseguindo matar ninguém porque ele tá roubando as almas tudo pra ele. Me ajuda que eu te ajudo. Se você matar ele, matar todo mundo, você recupera as almas pra mim e eu te dou a vida. E aí, vai me ajudar ou não vai me ajudar? Tô com fome, me dá uma bolacha que eu tô com fome. Dá uma bolachinha, dá uma bolacha. Tá bom, toma bolacha aí, ó. Bolachinha, beleza, agora eu vou te ajudar. Aí sim, Máximo, tchau, vai embora. Máximo começa sua jornada de forma dramática. O rei, antigo aliado e agora antagonista, invade o castelo e captura a princesa Sofia, corrompendo o reino com magia negra e um exército de mortos-vivos. Máximo é morto nas primeiras cenas do jogo, mas é recebido pela morte, que lhe oferece uma segunda chance. Derrotar o rei e salvar Sofia em troca de sua alma. A narrativa combina elementos medievais com fantasia gótica e tragédia heróica. Máximo atravessa diversos territórios, enfrentando desafios que testam força, habilidade e inteligência. Enquanto o pacto com a morte adiciona tensão, cada erro traz consequências reais. E a morte do herói não é apenas falha do jogador, mas parte da narrativa, reforçando a sensação de risco constante. Vamos começar pelo básico, as mecânicas de controle que fazem Máximo ser tão divertido. Eu tô passando mal, você não tá ligado. E às vezes frustrante. Máximo pode dar um ataque normal, ataque forte, tem o pulo duplo, se defender com escudo, agachar, não tem muita serventia, e defender e bater enquanto agachado. E um ataque giratório. Essas mecânicas são simples, mas exigem timing preciso. E os bosses, bom, são 5 bosses para cada mundo do jogo, que obviamente também são 5. O primeiro sendo o mundo do cemitério. A exploração é um dos pontos altos de Máximo. O jogo te incentiva a fuçar tudo. Baús comuns te dão itens básicos, mas o de ferro precisa de chaves para abrir. E valem a pena. Peguei um elmo aqui, que é um complemento da armadura. Uma referência clara aos jogos antigos. E os checkpoints. Poxa, eu demorei para descobrir quando eu era criança e acabava nem usando. Mas era só dar um pulo duplo e um ataque forte. Quebrar túmulos liberam almas e te dão uma bolacha de continues ao coletar 50. E olha só essa paisagem. A composição é incrível e vai mudando ao longo do jogo.
com mais buracos de lava aparecendo. Cada mapa possui um lobby, e nele você vê fases disponíveis, com um castelo no centro e uma ponte levantada. O jogo não é linear dentro do mundo. Você pode entrar na fase que quiser, sem ordem. E salvar vai te custar 100 moedas, o que é bem sacanagem. Era um dos motivos de reclamação da época. E não tem como ser um jogo perfeito, né? Com uma câmera que não pode ser controlada no R3. Achei que era um problema do meu controle de Play 2. Na real, a gente usa o L1 para ajustar e o R1 para olhar em volta. E no fim de cada fase, um totem protegido que você quebra depois de enfrentar uma ordem de inimigos. Derrote a ordem, a proteção cai e você passa. E mostra a sua performance na fase. A minha, sendo muito boa, claro. Agora, os inimigos. Tem uma variedade deles no jogo. No cemitério tem as caveirinhas que são fracas e fáceis de derrubar, os fantasmas roubam a sua alma, os zumbis são tranquilos, andam devagar, as caveiras com escudo são bem chatas, porque elas se defendem, né? O baú com dentes, parece que alguém se inspirou nisso aqui, hein? Caveirinhas com machado que jogam ele igual bumerangue, a caveirinha de tanga vermelha que tem um esqueleto mais escuro e entra no chão para aparecer atrás de você, os guardinhas esqueletos, que são mais chatos de derrotar, só com um golpe forte, os corvos que roubam o seu dinheiro, tem estruturas que saem do chão de surpresa e um portal que spawna caveiras. Você começa com uma armadura básica, que, ao pegar mais uma, você fica com um elmo como complemento. Pegando mais uma, fica dourado e invencível por 20 segundos, mas se tomar muito dano, você fica só de cueca. As cuecas são customizáveis, mas é só estético. É vulnerável, mas é visualmente marcante, pois tudo isso referencia os jogos anteriores. Temos uma HUD, onde você pode ver suas skills e gerenciá-las. Você pode armazenar várias, mas só salva 3 inicialmente. Se morrer, você perde as extras. Tem algumas simples, como duplo ataque, jogar escudo igual Capitão América, tiro elemental que dispara um projétil que explode, estocada que é extremamente forte, elimina vários inimigos com um golpe só. Usei direto. Um que aumenta o tamanho da sua espada. Slot extra de armadura permite equipar mais uma peça antes de ativar a armadura dourada temporária. Mas também tem umas mais brabas, como soltar poderes no golpe de afundo com elemento combinados com encantamentos da espada. Ficam muito forte. E também tem a máscara da caveira, que substitui a armadura dourada, faz você causar dano ao tocar inimigos, tipo a estrelinha do Mario. E o design me lembrou a caveirinha de Undertale. E tem também esse afundado aqui que sobe lâminas, e é a skill mais poderosa do jogo. Só consigo no final, mas uso até zerar. Agora, os poderes da espada. Fogo aumenta o dano base, muito boa para qualquer situação. A de luz, visualmente bonito, mas sinceramente não vi diferença comparado ao fogo. Parece algo mais estético só. De gelo, que congela inimigos no primeiro hit, mas eu não gostei. Muitos inimigos morrem com um golpe só. Com gelo, você congela primeiro e precisa de um segundo hit para matar. Diferente do poder do demônio. Essa quebrada tem uma aparência linda e mata inimigos com um hit só. Chegamos ao primeiro boss, o coveiro. Ele ataca com uma pá e fica te jogando terra. É bem fácil, mas eu não lembrava como dar dano. Depois de algumas tentativas, percebi um sinal visual que eu nem tinha visto quando eu era criança. O dedão do pé dele fica piscando em vermelho. Então tentei acertar ali e funcionou. Ele cai e é só acertar a cabeça. Derrotando, uma donzela é solta e te agradece, liberando mais um slot para skills. Você escolhe entre 3 recompensas: salvar, já que nesse jogo é meio complicado, né? Ficar full armor ou o beijo dela. E eu pego o beijo. Mas ele não te dá buff nenhum. O jogo só te pede para segurar ele até o final. Então entendi que pode ser para liberar um final alternativo ou alguma coisa assim. O pântano. O pântano é um ambiente úmido e sombrio, com água lamacenta, árvores retorcidas e uma névoa constante que dá um clima opressivo. A iluminação esverdeada e os sons ambientes reforçam a sensação de perigo. Comparado ao cemitério, a dificuldade aqui aumenta significativamente. Aqui todo mundo se diverte. Professor Zumbi, tem herói, também tem o mestre. Professor Zumbi, umas mulherzinhas desaparecem. Professor Zumbi, mas fora isso. Aqui no
nos é apresentado novos inimigos. Primeiro, temos o zumbi com peixe, que fica se chacoalhando e jogando os peixes. Tem as plantas carnívoras, que são bem de boas, mas o mago do baú é um inimigo particularmente frustrante. Ele pode se transformar em um velho ou um bebê, deixando praticamente inútil por alguns segundos. Ah, e temos também os crocodilos, que são estranhamente assustadores. Parece que estão até num tom diferente do jogo. Temos um novo lobby, o do pântano. Bem bonitinho, né? O boss da fase é o Mago Voodoo, que é relativamente tranquilo em comparação com os outros. Ele invoca ataques mágicos e summons, mas seus padrões são previsíveis. Para derrotá-lo é só esperar o momento em que ele se divide e acertar todos. Bem easy. Após derrotar o Mago Voodoo, uma nova donzela aparece. Novamente, aumenta em uma unidade a aba de guardar skills. Escolhi o beijo como recompensa, óbvio. A fase de gelo é um bioma ártico, com paisagens cobertas de neve, icebergs e estruturas congeladas. Piratas e navios abandonados aparecem por toda a parte, dando um tema náutico e fantasmagórico ao cenário. E o ambiente é bem escorregadio, o que dificulta a mobilidade. Os inimigos aqui exigem táticas específicas, começando com a caveira pirata congelada com o arpão, que só pode ser derrotada com golpes precisos, tipo a estocada. A caveira bomba é bem chata e passei boa parte do jogo só evitando porque não sabia como derrotar sem tomar dano. Ah, os piratas com espada são da hora. Ao serem derrubados, a espada fica apontada para cima, tornando um ataque de afundo ineficaz. A estratégia correta é acertá-los por trás, assim sua ponta fica para baixo e não tomamos dano. Por fim, o Yeti, que é um inimigo robusto, com ataques pesados e muito dano, mas é fácil de derrotar. E temos aqui o lobby de gelo, que é um dos mais bonitos do jogo. A dificuldade aumenta novamente nessas fases, especialmente com plataformas mais complexas e instáveis. O gelo escorregadio torna os saltos precisos um desafio maior e, combinado com os inimigos chatinhos, resultam em mais mortes, bem mais mortes. O boss é um pirata fantasma, que demorei para descobrir como derrotar. Minha primeira ideia era prendê-lo ao bater com a âncora nas grades do chão, mas não funcionava. Até descobri que o segredo era deixá-lo preso com a perna de pau nessas grades, mas ainda assim nada causava dano nele. Para justificar minha incrível habilidade de gameplay, comecei até a achar que o jogo estava bugado. Só que eu lembrei da dica visual do primeiro boss. Notei que a única parte não opaca dele era a perna de pau. Embora eu tivesse tentado danificá-la antes, dessa vez eu tentei o golpe agachado e funcionou. Agachar, não tem muita serventia, Tem o golpe agachado e funcionou. Essa mecânica integrada do jogo é um destaque, mostrando como as ferramentas do jogador são essenciais para progredir. Era bem triste quando você tinha várias opções de golpes em um jogo, mas ficar repetindo o mesmo era mais eficiente. Com o boss derrotado, a donzela aparece e escolhi novamente o beijo como recompensa, somando 3 até agora. Na lore, uma das donzelas está com o rei, que a leva para o inferno, onde nos é apresentado o próximo mapa. O inferno é um ambiente caótico, com rios de lava, chamas por todos os lados e plataformas suspensas flutuando sobre o vazio. Um pulo em falso significa morte instantânea, o que torna cada movimento uma questão de precisão. O mapa tá cheio de armadilhas, com lâminas balançando para tudo quanto é lado. Comparado às fases anteriores, essas são, sem dúvida, as mais difíceis até agora. As plataformas exigem saltos perfeitos, e a quantidade de inimigos é bem maior, e um pouco irritante. Também temos novos inimigos, né? Como o Espírito Fantasma, que tenta te carregar antes de derrubar as plataformas. Nunca funciona, coitado. O bode vem com investidas rápidas, bem de boas de derrotar, e o Porco do Martelo é mais complicado. Ele só pode ser derrotado com golpes agachados. O lobby do inferno é menos infernal que as próprias fases. Passa um ar mais de enxofre do que de coisa pegando fogo. E o boss do inferno é surpreendente.
surpreendentemente simples. Mas olha essa aparência aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ele me lembrou um pouco aquela irmã gordona do Destino de God of War 2. Para derrotá-lo, basta atacar a bunda dele enquanto ele solta fogo. E após derrotar esse boss, a donzela aparece, como de costume, escolheu o beijo como recompensa, tendo agora os 4 beijos do jogo. E derrotando esses bosses, eu percebi que eles me passaram uma vibe meio de boys do Crash. Sei lá, achei da hora. O castelo. O castelo é um lugar imponente, com corredores de pedra cobertos por marcas de guerra, com rachaduras e destroços que mostram o impacto de batalhas passadas. Tochas iluminam o caminho, mas o clima é pesado, com uma atmosfera de confronto final. O diferencial desse mapa é a sua progressão. Por ser um castelo, você avança destrancando portas. Chaves são obrigatórias, e felizmente os inimigos sempre dropam ser derrotados, o que garante que não tem risco de ter soft lock por falta delas. As fases também têm labirintos, exigindo um pouquinho de atenção para não se perder nos corredores. Porém, é fácil demais. Diferente do Inferno, que foi brutal com suas plataformas suspensas, o castelo praticamente não tem abismo. O foco aqui é enfrentar inimigos e abrir portas, o que torna o mapa mais dinâmico, só que mais fácil. Apesar de ter achado interessante a escolha de colocar o castelo por último e o Inferno antes, já que o Inferno costuma ser sempre as últimas fases do jogo, a dificuldade não convence. Então, considerando essa progressão, o Inferno faria sentido mesmo ser a última fase. Mas pra história, o castelo do vilão acaba encaixando. Mas foi tão de boas esse mapa que eu consegui ficar cheio de moedas e de skills. O boss final é o rei, óbvio, né? Um adversário com barreiras de proteção que só podem ser quebradas com golpes específicos. E eu fiquei com uma dúvida. O que aconteceria se eu tivesse chego aqui sem essas skills? E o rei tem algumas fases. Em certo momento ele fica gigante e começa a regenerar a vida. E temos que quebrar essas maquininhas aqui que dão poder pra ele. E assim, os derrotamos e terminamos Máximo Goes to Glory. A cutscene roda com um final feliz onde salvamos Sofia. Ou quase, ela se transforma em um alien. Do filme Aliens mesmo. Revelando o verdadeiro boss final. Esse boss dá um medinho. Não há trilha sonora, só o som de batimentos cardíacos. E a iluminação vem dos trovões, que revelam a criatura no escuro. Para derrotá-la, você precisa acertar o olho em sua testa, com golpes precisos, enquanto usa a luz dos trovões para se orientar. Sofia é obliterada. Mas o final é agridoce. Parece triste para Máximo, já que o clichê de salvar a amada é quebrado. Porém, nem tudo está perdido. A morte revela que Sofia ainda está viva, e Máximo pode salvá-la, iniciando uma nova jornada épica e emocionante que continua em Máximo Army of... pera aí. Para que serviram todos aqueles beijos das donzelas que eu coletei pelo jogo inteiro? Nada de diferente aconteceu, até que eu decidi dar load no meu save, e ao passar a primeira fase, o boss do mapa já ficava disponível. Então eu pensei, e se isso for aqueles boss rush? Referenciando o jogo antigo, onde precisamos zerar 2 vezes. Vai que esse precisa também, mas foi facilitado para não termos que fazer tudo de novo. A ideia deles foi muito boa, um New Game Plus fazendo uma bela homenagem ao seu antecessor. Então depois de 1 horinha, eu zerei o jogo novamente e... nada. Então eu fiz o que tinha que ser feito desde o começo. Fui pesquisar e descobri que a recompensa por zerar com beijos das donzelas no seu inventário era nada mais, nada menos que uma galeria de arte no menu. Puxa, é legalzinho, mas os beijos da donzela são praticamente um nerf. Você deixa de ganhar um slot e guardar mais skills para segurar algo pelo jogo inteiro e ter um payoff decepcionante. Achei que a galeria tinha sido liberada só de ter zerado o jogo normalmente. E outras pessoas sentiram algo parecido no lançamento, o que acabou gerando controvérsias. Pessoas confusas e frustradas, já que a recompensa por isso nem parece uma recompensa. Enquanto outras defendiam que a inutilidade de carregar esses itens até o final do jogo aumentava a dificuldade. E eu concordo. Eu lembrava desse jogo ser muito difícil quando eu era criança, mas rejogando, ele até que é bem fácil. Muito mais fácil que seus antecessores, por exemplo.
exemplos, o que nos mostra que essas reclamações de jogos terem que ter modo fácil vem de muito tempo atrás. Reclamar que Máximo é difícil demais é exagero, pois jogos desafiadores como ele são essenciais para criar satisfação e aprendizado, algo que títulos fáceis não entregam. Máximo é punitivo, mas longe de extremos como Contra e Ninja Gaiden. Máximo é muito mais acessível, com checkpoints e progressão bem mais generosa. Jogos difíceis definem a essência de superação e as críticas ao Máximo parecem mais falta de paciência do que um problema real. O conceito veio da cabeça de David Sealer, que criou Crash, e Aero the Acrobat, que queria reviver o gameplay old school daqueles arcades brutais dos anos 80. Originalmente planejado para o Nintendo 64 em 99, o jogo ficou preso no inferno de desenvolvimento por anos, até que o Nintendo 64 morreu, aí migraram para o Dreamcast e finalmente veio para o Play 2, tornando ele um dos primeiros jogos de plataforma 3D decentes para o console. Mas isso atrasou tudo, e boatos disseram que eles tiveram que remover alguns níveis depois que Medieval do Play 1 influenciou no design. Só boatos. Uma terceira parte começou a ser produzida em 2004, já que o objetivo era ser uma trilogia, mas foi cancelada quando a Capcom Japão desmantelou a equipe depois do fracasso de Final Fight Streetwise que eles fizeram depois da sequência. A Capcom basicamente matou a franquia por lá, o que é uma pena porque tinha potencial para muito mais. A IGN o colocou em sexto na lista dos 10 jogos mais desafiadores do PS2 de todos os tempos, chamando de teste real para os apreciadores de jogos de ação de verdade. Máximo Ghost to Glory é um jogo que combinava nostalgia e inovação. Ele mantém a essência punitiva e estratégica de Ghosts and Goblins, trazendo desafios intensos, um mundo detalhado e coeso, variedade de inimigos, habilidades profundas e bosses memoráveis. Seu lançamento em 2001, em meio a gigantes, fez com que fosse esquecido por muitos. Mas revisitar o jogo hoje revela um título que não apenas sobreviveu ao teste do tempo, como se prova um exemplo de design de ação, exploração e narrativa bem sucedida em 3D, digno de reconhecimento e redescoberta. A transição do clássico para o 3D foi um feito técnico e criativo impressionante, mas a sua dificuldade implacável e um sistema de salvamento punitivo afastaram jogadores menos pacientes, limitando seu apelo no mainstream. A dificuldade de Máximo é frequentemente apontada como uma das principais razões para sua limitada popularidade, remetendo à reputação sádica de Ghosts and Goblins. Diziam que a ausência de tutoriais detalhados e a necessidade de aprender padrões complexos de inimigos e técnicas específicas tornavam a curva de aprendizado íngreme, intimidando iniciantes, embora jogadores experientes valorizassem o desafio. Pô, imagino que essas pessoas estão jogando hoje em dia. Apesar de muito menos brutal que seus predecessores, Máximo mantém a filosofia de design old school de Ghosts and Goblins, onde o progresso depende da prática incansável, algo que nem todos os jogadores da era PS2 estavam dispostos a enfrentar. E até hoje a gente vê isso, né? Ainda assim, para alguns, tipo eu, essa dificuldade intencional era um charme, proporcionando uma satisfação única ao superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que a sua continuação é bem mais fácil, e por vários fatores, que eu poderei falar futuramente. Mas mesmo assim, Máximo conquistou um culto de fãs leais, sendo reconhecido como um Greatest Hits na América do Norte, com vendas superiores a 400 mil unidades, merecendo um lugar em destaque na história do PS2, mesmo que nunca tenha alcançado a glória comercial de seus contemporâneos. Menos uma penitência.